Eu coloquei um tema aqui, nós estamos num propósito nesse mês, Deus está nos inspirando para falar sobre os frutos da obediência. E é sobre isso que eu quero falar aqui e destacar alguns frutos aqui que a obediência traz para mim e para você. Mas antes, eu quero colocar aqui para a gente dar uma olhadinha numa pergunta que Deus faz para nós essa noite. Salmo 15, versículo 1. Vai me ajudando aí, tá, Filipão? Um dia eu vou ter um bigode desse, Felipe. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? São duas perguntas que o salmista, ele faz aqui. Mas são perguntas muito importantes, irmãos. E eu louvo a Deus que nós não estamos aqui brincando de igrejinha. A coisa é mais séria do que nós pensamos. Eu sempre costumo dizer que o que mais Deus tem de precioso nessa terra sou eu e você. Ele não está preocupado com prédios, com espaço físico, casas, carros. O que mais Deus, se é que a gente pode usar esse termo, preocupar, o que mais Deus zela nessa terra é eu, você e a nossa descendência. Mas são duas perguntas que falam sobre intimidade, porque fala de habitação. Não é uns 2 minutinhos falando em línguas e depois está tudo bem. Não, é uma habitação, é algo diário. Estar no santuário onde o véu já se rasgou. O Santo Monte fala de lugar de santidade. Fala lugar de intimidade. Vamos aprender hoje lá em Êxodo capítulo 24. Eu creio que você já ouviu várias mensagens nesse texto. É um texto onde Deus ele chama Moisés, as autoridades, e chama o povo para um momento em que Deus iria falar com todos. E dentro desse texto aqui, nós vamos aprender muitas coisas. Mas o interessante é o seguinte, olha o versículo 1. Somente quem Deus escolhe. Achou aí? É isso aí. Versículo 1. Depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor. Quem? Você, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel. Só que essas pessoas vão adorar de que maneira? À distância. Mas é interessante que primeiramente Deus ele escolhe as pessoas. Deus escolheu eu e você para que realmente nós viemos dar frutos. E esses frutos são frutos de obediência. Isso é tão real que em Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, olha: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, quando? Antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis na sua presença. Se eu e você estamos aqui, é porque nós já estávamos no coração dele. No meio de bilhões e bilhões de pessoas, Deus escolheu eu e você
ninguém dá glória a Deus. É um Deus todo-poderoso. É um Deus que aonde em Provérbios 15:3 a Bíblia fala que os olhos deles, os olhos do Senhor, estão em todo lugar e contempla os bons e os maus. Deus olhou para mim, olhou para você e viu que realmente tinha algo de bom dentro de mim, dentro de você. E o que mais Deus quer é que esses frutos da obediência venham ser vistos por outras pessoas na minha vida e na tua vida. Porque obediência, presta atenção, não é uma ordem. Obediência não é um mandamento. Eu até dei uma pincelada nessa mensagem quinta-feira na clínica ali, na clínica de recuperação. Mas hoje aqui vai ser na íntegra. Porque obedecer não é uma ordem de Deus. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês obedecerem a minha palavra, é um livre-arbítrio que eu e você tem. E nessa noite aqui nós vamos falar de um homem que, na minha opinião, abaixo de Paulo, é uma pessoa referência para se falar desse assunto, obediência. E o nome dele se chama Josué. O nível de obediência de Josué é algo para eu e você aprenderem muito. Porque a segunda coisa que é importante para obter e dar frutos de obediência é realmente quando nós entendemos a palavra. Escute, vou repetir. Quando nós entendermos a palavra, nós temos a oportunidade de obedecer ou não. A pior coisa dentro de uma igreja é quando eu não entendo a palavra. Não importa eu ler 15, 20 vezes a Bíblia. A questão é o que eu estou entendendo dela. A questão é o que eu estou praticando nela. Não é o que eu conheço, mas sim o que eu pratico. Não é o que eu faço, mas sim o que eu sou. Nós podemos fazer muitas coisas, mas quem somos nós? De repente eu estou tocando, eu estou cantando, estou pregando, estou orando, mas lá fora eu sou um picareta, um falso. O que nós somos no dia a dia? Números capítulo 27, versículo 18. Ei, Ribinha, Deus abençoe a tua vida, irmão. E geladinha. Está aí já? Números 27, 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, com letra maiúscula, e impõe a tua mão sobre ele. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Versículo 22. Porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre todo ele impôs as suas mãos e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Agora, olha que interessante o versículo 12. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até a mim, e fique aqui, e lhe darei as tábuas da pedra. Com a lei e os mandamentos escrevi para a instrução do povo. Agora olha o versículo 13. Moisés partiu com quem? Com seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Olha o 14. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Olha a importância da obediência. O Senhor disse: pega Josué e sobe o monte. Mas Arão
e as autoridades vão ficar lá embaixo. Quem habitará no santuário do Senhor? Tanto é que o versículo 2 responde: aqueles que têm mãos santas. Em outras palavras, aquele que tem intimidade comigo, aquele que realmente tem uma vida separada para mim. Nós trabalhamos, estudamos, fazemos várias coisas seculares neste mundo, mas Deus, Ele quer um povo separado para ter intimidade com Ele. Josué sobe, mas os outros não, porque Josué era servo. Josué obedecia a Moisés em tudo que o Senhor ali ordenara. A coisa é mais séria do que nós pensamos. A obediência, ela vai trazer para mim e para você, sabe o que? Proteção. Quando eu e você obedecemos a Deus, obedecemos às autoridades que Deus assim instituiu, na época Moisés, não precisa colocar, mas lá em Êxodo 17, a Bíblia diz o seguinte: existiu uma guerra entre o povo de Israel e os amalequitas. Num determinado momento, Moisés chega para Josué e diz: Josué, eu vou subir ao monte, e você separa homens, soldados, para guerrear contra os amalequitas. Agora parou. Eu fico imaginando Josué. Mas esse Moisésinho é folgado. É muito folgadinho, não? Porque naquela época, irmãos, você já viu essa guerra entre Israel e ali, a guerra que está acontecendo na Palestina? Israel, se não for o país, é um dos mais ricos do mundo. São vários mísseis lançados contra Israel, e eles têm um nível de proteção que é algo extraordinário. É uma tecnologia, e nenhum míssil cai ali na nação de Israel. Só que naquela época, em Êxodo 17, Tati, o negócio ali era espada, filho. Era espada. Era lança. Não tem esse negócio de proteção, não. E escudo. Eu vou ali colocar minha vida exposto a levar uma facada ou uma espada no buchinho, e o Moisésinho vai ficar sentadinho lá na pedra. Mas que cabra folgado. Será que não passou isso pela cabeça de Josué, não? Só que Josué era servo, ele era obediente. Como que seria nós? Como seria a nossa atitude no momento desse? Porque a obediência, o primeiro fruto que eu quero destacar é o seguinte: a obediência, ela gera em nós proteção. Você precisa crer nisso. Quando eu e você obedecemos a Deus, o Senhor nos protege. Porque nesse mesmo texto de Êxodo 17, a Bíblia diz que quando a mão de Moisés estava estendida, orando pelo aqueles que estavam ali lutando e guerreando contra os amalequitas, eles prevaleciam. Mas quando a mão de Moisés abaixava, a Bíblia diz que os amalequitas prevaleciam. Quando a Bíblia diz que os amalequitas prevaleciam, gente estava morrendo ali embaixo. A coisa mais séria que pensamos é vidas. Mas aí Arão e Ur sobe, cada um pega na mão de Moisés, e a mão de Moisés fica estendida constantemente. E ali a Bíblia diz que Josué, o interessante são os detalhes da Bíblia, irmão. Igreja, a Bíblia não fala que o exército ali ganhou e prevaleceu. Sim, foi, mas a Bíblia diz que Josué, ele venceu a todos os amalequitas. Porque Josué é bom? Porque ele é bom de luta?
porque ele estava sendo protegido por Deus. A autoridade que estava sobre a vida dele estava orando. Tamanho é o poder da intercessão, irmãos. Tamanho é o poder de um crente que ora. Nós vamos ter que pedir cadeira para a sede, porque tem um espaço ali atrás que cabe cadeira ainda. Se a sede não dá, nós vamos comprar cadeira, mas muitos vão se achegar aqui, porque aqui, irmãos, tem palavra de Deus. E a pior coisa na vida do povo de Deus é quando eu sou levado a um nível de que começo a desobedecer, porque a proteção, ela realmente protege. Uma outra coisa, um outro fruto da obediência é justamente a promoção. A obediência, ela traz promoção para mim e para você. Aleluia. Está saindo alguma... Dá glória a Deus, Pedro. Aê. Moisés morre. E no capítulo 1 ali de Josué, não precisa colocar não. Deus coloca Josué como seu sucessor. Mas o interessante, vocês podem ver, por que Arão não subiu o monte? Sumo sacerdote, eita, lá, e vai, dá até para falar em línguas. O sumo sacerdote de Israel, o primeiro sumo sacerdote, não vai. Não é cargo que dá intimidade a um ser humano. Não é uma posição dentro do corpo de Cristo que vai me dar um nível de intimidade. Não é porque eu sou pastor que eu tenho mais intimidade com Deus do que vocês. Não é nada disso. Mas aquele que obedece é aquele que mais tem intimidade com Deus. Agora vem a promoção. Josué é escolhido para ser o sucessor de Moisés. Mas por quê? Ele é bonzinho, a família dele é boa, o dízimo dele é bom? Não! É porque ele era servo, ele obedecia realmente a Moisés, em tudo, irmãos. Esse é o segundo fruto da obediência. Mas o que eu vou falar aqui é para a glória de Deus. Deus conhece meu coração, o coração da minha esposa. Se nós estamos aqui hoje, é para a glória dele. Mas quando chegamos ali na sede, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? Nós somos membros de célula. Já éramos pastores. Mas nós entramos numa célula. Membro de célula. Não. Aí começou a implantar, né? Naquela época, a visão do MDA. Quando nós chegamos lá na igreja, o pastor Malci estava discipulando a gente. Mas aí, como houve o remanejamento na estrutura ali, o pastor Malci falou assim: agora quem vai discipular você é o pastor Flávio. Não aceito. Não, eu quero o pastor Malci. Vou escrever o nome dele até com Y. Eu glorifiquei a Deus pela vida do pastor Flávio. E fomos como membros de uma célula. Glorifiquei a Deus pela vida do pastor Flávio, da pastora Ene. Fizeram coisas para a gente que nem minha família fez para nós. Mas não quero aqui falar agora sobre isso. Mas para mostrar para você como é importante um nível de obediência. O pastor Malci determinou que o pastor Flávio vai ser os nossos discipuladores. Amém.
Porque o que mais importa na vida de um cristão é a sua intimidade com Deus. É Deus que guia, é Deus que direciona. Depois fomos líderes de célula. Depois de líderes de célula, nós começamos a liderar um setor de células. E fomos a cada dia recebendo promoções para a glória de Deus. Que jamais a soberba entre no nosso coração. Mas cada passo, que ao invés de ser para cima, nós temos que diminuir, né? O Deus seja glorificado. Até que abrimos uma congregação lá no Serrano, pastor Zé foi para lá, e nós fomos colocados como pastor de uma rede lá na sede. Glória a Deus. Não, mas eu sou pastor, eu vou ser membro de uma célula. Depois, já há 5 anos, né? Há 5 anos a gente pastoreando a rede. Agora Deus enviou nós para cá. Um dia, se Deus permitir, eu vou pregar sobre chave. Todo mundo tira um sarro de mim lá, Juliano, na igreja. Tem pastor Maurício, tem um monte de chave. Isso aqui tem história. Ame as coisas de Deus. Quando eu recebi a chave da porta de entrada lá da igreja, minha esposa nunca ouviu isso. Tem que dar uma glória a Deus agora, tá? Para mim isso foi uma alegria muito grande. Não é um sentimento material. Eu estou com a chave da casa de Deus. E gente, semana passada agora, o pastor Lauro me deu. Ó, pastor, essa cópia fica para você. Sabe o que é isso? Eu tenho acesso livre para entrar aqui. Eu não sei qual o valor que você pensa disso. No mundo espiritual, isso tem um valor muito grande. Depois eu ganhei uma cópia da chave da sala dos pastores. Aos olhos humanos, chavinha, ela é até verdinha. Queridos, a promoção é para glorificar o Senhor. Não foi o sumo sacerdote, não foi o irmão de Moisés, não. Deus não olha parentesco, Deus não olha posição, Deus olha o coração obediente. Moisés recebia esse fruto da proteção porque era obediente. Agora é o fruto, sabe, de promoção. Mas tudo tem que ser para a glória de Deus. Tenha a alegria e a satisfação de crescer no reino de Deus, para que Ele seja a cada instante glorificado na sua vida. Olha só, Êxodo 24, versículo 15. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. Versículo 16. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem. Agora deixa eu destacar algo aqui antes de falar sobre o terceiro fruto da obediência.
O que eu vou falar aqui é uma realidade, irmãos. Mas hoje nós precisamos tomar uma decisão. Eu louvo a Deus por você estar aqui hoje. Como eu orei para que a igreja estivesse, que o Senhor enviasse pessoas para ouvir essa palavra. E isso é em todas as igrejas, todas. Existem os frequentadores e existe a igreja. Existem os que frequentam apenas uma igreja, mas aqueles também existem outros que obedecem. Porque os frequentadores, infelizmente, mas eu creio que aqui, em nome de Jesus, estão aqueles que obedecem a Deus. Amém? É dia de tomar decisão. É dia de nós olharmos para nós mesmos e mergulharmos dentro de nós para nos analisarmos. Olha só como que são os frequentadores. Assim foi com Arão, com Ur e todos aqueles. Porque Arão, Ur e os outros, as autoridades, não obedeciam a Moisés. A primeira vez que Moisés sobe o monte, o que acontece lá embaixo? Eles começam a fazer um bezerro de ouro e começa já a idolatria em Israel. Mas Josué estava lá, não quando no cume do monte Moisés, mas ele estava bem na metade do monte. Josué ele sobe e fica bem ali. Josué estava sempre com Moisés. Havia também a tenda do encontro no meio do arraial. Quando a nuvem de fogo descia, a Bíblia diz que todo o povo ficava à porta da sua tenda, mas Josué estava do lado de fora da tenda do encontro. Aonde Moisés ia, Josué estava. Mas olha só o versículo 17 aí. Êxodo 24, 17. Aos olhos dos israelitas, presta atenção, isso aqui é muito profundo, irmãos. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Essa palavra parecia, eles não tinham uma convicção. Porque eles estavam de longe. Quem tem uma distância de Deus jamais vai conhecer a Deus. Mas olha só aqueles que obedecem. Versículo 18. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Moisés era um exemplo para Josué. Mas a questão é, olha a diferença daqueles que estão de longe e aqueles que estão de perto, ou melhor, aqueles que não obedecem e aqueles que obedecem a Deus. É fácil obedecer a palavra? Não é. Se eu falar que é mentira. Mas o que Deus quer de nós é um nível de obediência que glorifica o nome dEle. E eu quero aqui dar uma dica para você hoje. Se você lê um texto, primeiro eu aconselho você a ler a Bíblia devagar. Não leia a Bíblia porque eu tenho que ler. Leia um versículo devagar. Talvez se você lesse esse versículo, aos olhos dos israelitas a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Só espera aí. Lê devagar. Aos olhos de quem? Ponto. Começa a fazer perguntas para o texto. Aos olhos dos Israel, eram todos. Arão e Ur estavam aí, e as autoridades também incluídas. A glória do Senhor parecia. Eles não tinham convicção, irmãos. A pior coisa na vida de um cristão é não ter convicção da glória de Deus, não conhecer a Deus. Deus é mais real do que esse copo de água que você está vendo aqui na minha mão. Ele não é algo ilusório, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele está aqui.
Ele trouxe eu e você aqui hoje para ouvir isso e para dizer: eu preciso da obediência de vocês, porque eu quero me manifestar na vida de vocês. Eu quero proteger vocês, eu quero promover vocês no meu reino. Eu não chamei vocês apenas para estar sentado numa cadeira, não. Eu quero que vocês cresçam na minha presença, eu quero que vocês cresçam no meu reino, porque eu quero ser adorado por cada um de vocês. Isaías no capítulo 43, a Bíblia diz que esse povo que eu formei é para me dar louvor. Dar louvor a Deus não é só subir num altar, tocar e cantar. Quando você é um exemplo no seu trabalho, você está dando louvor a Deus. Josué, ele dava louvor a Deus pelas suas atitudes, principalmente pela sua obediência. E quando ele é promovido, não tem um na nação de Israel que contradiz. A Bíblia diz que toda a nação concordou: assim como nós fomos com Moisés, assim seremos contigo, Josué. Por quê? Porque o testemunho de Josué falou mais alto do que muitas palavras. O nível de obediência era visto por toda a nação. Sempre tem alguém olhando para nós, irmãos. Sempre tem alguém vendo eu e você, a maneira com que a gente anda, a maneira como a gente se veste, a maneira com que a gente fala. Lá na sede, minha esposa é muito assim, intitulada como a pipipi, a chiquetosa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se é uma coisa que eu gosto, sempre peço para ela: seja sempre bonita, primeiro para Deus e depois para mim, na medida do possível, porque Ele merece. Mas aí você começa a andar com essa loira aí, você vai ver que, meu Deus, ela põe chinelo havaianinha, ela limpa a casa também. Jesus da glória. Meu Deus do céu, Juliano de Deus, como limpa a casa essa mulher. E coisa boa é quando a gente tem intimidade um com o outro. Se eu falar que eu conheço vocês, é mentira. Mas pensa num cabra aqui que quer te conhecer. Ah, posso trazer uma notícia boa? Dá uma glória a Deus, gente. Tem coisa boa chegando. A Tati aprendeu a cantar comigo, gente. Você viu? Essa nota aqui é dó maior, né? Misericórdia. Vamos ter a nossa ceia domingo que vem, não vamos? Sim ou não? Se nós não formos para o céu, nós vamos estar aqui na ceia do Senhor. Depois da ceia, nós vamos almoçar todos nós juntos aqui. Amém? Vamos fazer um almoção lá. Cada um vai trazer um quilinho de carne, um refri. Depois a pastora Suzana vai colocar no grupo aí. Uns vão trazer arroz, outros salada. Mas vamos comer junto. Amém? Só um detalhe: uma carne comível, um refrigerante bebível, mas acima de tudo, uma comunhão gostosa, amém? Não é o que vamos comer, mas vamos estar junto. Depois da ceia, vamos almoçar todo mundo junto. Depois nós limpamos lá todo mundo junto. Vamos estar junto, irmãos. Isso é uma coisa que eu e minha esposa gostam, é de igreja menor. Igreja grande é difícil fazer isso, mas nós temos esse privilégio. E eu quero que você, não só eu, pastor Auro, todos nós estejamos domingo aqui para a glória de Deus. Amém? Terceiro fruto da obediência, irmãos. O primeiro, ela gera proteção. O segundo, gera promoção. O terceiro fruto da obediência
A obediência, ela gera provisão. Eu e você passamos por tantas situações difíceis. No mesmo capítulo 1 de Josué, não precisa pôr não, mas ali a Bíblia diz o seguinte: aonde você colocar a planta dos seus pés, ali te darei. Tem igreja que faz até campanha em cima desse texto, né? Vai, que aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai te dar. Aí tem aquele irmãozinho que mora de aluguel. Ele faz campanha lá dentro da casa dele. Eu declaro que essa casa é minha, eu declaro que essa casa é minha. E a casa não é dele, Jesus da glória. Nós precisamos entender a palavra, irmãos, e estudá-la ela dentro do texto, mas dentro do seu contexto. Isso foi para Josué, quando ele foi conquistar as terras e Canaã. Primeiro foi ali em Jericó e assim foi. Mas essa foi uma promessa para Josué. Aí muitos ficam até frustrados, porque, poxa, eu estou morando de aluguel e em nenhum momento, né, o dono da casa falou para mim que a partir de agora essa casa é tua. A gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, até com algumas ideologias que a gente coloca na nossa mente. Mas preste atenção, o que Deus está dizendo é o seguinte: cada passo que você der na minha direção, eu vou prover todas as coisas para você. Porque aquela terra já tinha sido paga por Abraão. Abraão pagou o preço por Canaã. Mas Deus ali no capítulo 15 de Gênesis, Ele também deixa bem claro: o seu povo, a sua descendência, ela vai ficar cativa durante 400 anos ali no Egito. Mas eu vou tirar eles de lá e vou trazer de volta. Só que agora quando volta, há vários povos ali já habitando. Só que agora, como a terra já pertencia, tem gente que fala ao povo de Israel, brincadeira, vai entrando, vai matando gente para conquistar. Não, essa terra já pertencia a eles. Mas agora é a hora de lutar, de guerrear e conquistar. Jericó foi a primeira. Mas a questão é que Deus proveu todas as coisas. Deus deu vitória em cada decisão. Deus proveu até as ofertas para o tabernáculo. O povo sai do Egito com ouro, com prata, enfim. Deus, Ele sempre vai prover na minha e na tua vida, quando tivermos um nível de obediência que glorifica o nome do Senhor. Eu e minha esposa chegamos aqui, já faz um mês já? Acho que faz um mês já, né? Eu nem marquei. Pensa que eu vou chegar aqui, irmãos? Não, eu sou pastor. Eu vou fazer o que eu bem entendo aqui. Desce aí, Tiago. Quem vai cantar aqui sou eu. Não é assim, irmãos. Vocês estão entendendo? Existe um pastor aqui, pastorado, pastora Suzana. Não, mas eu sou pastor também. Agora aqui, o dia que viajou. É o seguinte, a partir de hoje aqui vai ser assim, assim, assim. Eu vou para os quintos dos infernos. Se tem quinto, né? Se não for sexto, sétimo, oitavo. Não é assim. Sabe quem é o maior no reino? Vocês sabem. É o menor. E o menor é aquele que serve a todos com alegria. Assim era Josué. Ter o prazer e a alegria de servir, seja quem for. Tem hora que o Pedro fica doido comigo, né, Pedro? Pedro manda mensagem: irmãos, eu com o celular, Jesus da glória, Jesus da glória. Se eu pudesse pegar esse treco e jogar fora, Tiago, eu já tinha colocado já no lixo isso daí. Mas é uma ferramenta de trabalho, né? Que hoje, se não tiver um WhatsApp, ninguém conversa com ninguém. Mas enfim, o Pedro manda mensagem: pastor, e tem hora que eu não olho, irmãos. Eu vou pegar esse celular, quando vai ver, já estou lá na igreja. Ele pede uma carona, ele falou: hoje posso estar no Zaira com você? Eu falei: irmão, vamos lá, filho, vamos lá. Está aí Pedro, com 28 anos, está adorando a Deus, né, filho? Louvado seja o nome do Senhor. Mas preste atenção, como é bom ajudar um ao outro.
Maurício, a Kátia. Irmãos, esse casal aí é uma bênção de Deus. Um dia a Kátia falou para mim, isso é uma coisa que eu gosto de pisar em barro, pastor. Eu gosto de favela. Eu também sou apaixonado por favela. Mas não pode mais falar favela, né? Comunidade, perdão, comunidade. Mas para mim, como é gostoso você... É que nem eu e minha... Eita, veio quentinho agora, filho. O Bruno e a Karina eram pequenininhos. Eles eram pequenos, né? Como é que chama aquela comunidade, Maurício, quando sobe para tua casa ali? A do Capuava ali? Capuava? É grande ali. Era, né? Na época era grande. Nós fomos evangelizar lá. Nós estamos lá num barraco, né? Tá eu, a Mira, as crianças. Irmãos, de repente, pá, 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 é tiro para tudo quanto é lado. A irmã... A dona do barraco falou assim: se abaixa, se abaixa, se abaixa. É bala, é bala. Meu Deus do céu, socorro. Karina, imagina o desespero, irmão. Mas aquele que obedece, Deus protege. Deus protege, nenhuma bala pega. Se pegar, nós vamos para o céu e glória a Deus e aleluia. Que a gente morra, né? Não fique lá no hospital, aí é ruim. Mas amém, que assim seja a vontade de Deus. Mas preste atenção, irmãos. Como é bom servir um ao outro. Filipenses capítulo 2, versículo 3, ele fala sobre isso. Que nós viemos olhar um ao outro como se fossem as superiores. Em obediência como ao Senhor. Ribamar foi lá na clínica junto com a gente quinta-feira. Não essa que passou agora, a outra. Deu até testemunho lá. Glória a Deus. É a vontade de servir um ao outro. Ele, não é porque eu chamei que ele foi, não. Ele foi servir aquelas pessoas. Imagine você lá no estado de onde está um drogado, um ex-bandido, enfim. Não é fácil para eles. Mas quando a gente chega lá, nós temos uma equipe maravilhosa. Eu, o Maurício, o Sidney, o Jô. Agora o Ribamar está indo também. Vamos arrastar ele para lá. Quando nós chegamos lá, uma alegria, irmãos. Porque da maneira que nós pregamos aqui, pregamos lá. O negócio aqui é sério, é a palavra de Deus. É importante a obediência na minha e na tua vida. Porque ela vai gerar frutos para mim e para você. Se tem alguém que conhece você, é você mesmo. Tenha prazer de entrar por essa porta dentro. Tenha alegria de entrar por essa porta e sentar. Essa cadeira que você está, ela é muito mais importante do que a cadeira do presidente dessa nação. Essa cadeira, vou repetir, ela é mais importante do que a cadeira do presidente da república. Para conseguir aquela cadeira, há momentos que gente até morre. Eles matam pessoas para conquistar uma cadeira. E uma cadeira que não vai glorificar a Deus. Mas essa cadeira que você está sentado, essa glorifica o nome do Senhor. E a autoridade maior nessa terra não é de presidente nem de rei. A maior autoridade nessa terra está com a igreja. Está comigo e está com você. Então aonde você for, você é boca de Deus. Você é autoridade nessa terra. Porque Jesus delegou essa autoridade para mim e para você. Não tenha medo de expulsar demônios. Não tenha medo de orar por um enfermo. Vai no nome de Jesus, porque Deus vai ser glorificado. Quem habituará no teu santuário, Senhor? Quem poderá morar no teu santo monte? Aqueles que obedecem. Aqueles que realmente Deus levantou. E eu quero concluir esta mensagem. Queria até chamar o grupo de louvor para subir. 1 Pedro capítulo 2. O versículo 7. Põe para mim aí, por favor, filho.
Presta atenção nesse texto. É que eu peguei eles aqui de surpresa, tá, irmãos? Mas olha esse texto aqui. Deixa eu ler aqui para... E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Versículo 8. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aqui está falando de Cristo, tá? Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas olha o versículo 9 agora. Mas nós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para aqueles que não obedecem, trevas. Mas para nós que somos nação santa, para aqueles que são trevas, Jesus é uma pedra de tropeço, é um fardo nas costas. Mas para nós que somos essa geração eleita, o sacerdócio real, é prazer estar habitando junto com Ele, é prazer ser chamado casa de Deus, é prazer ser a casa do Espírito Santo, é prazer adorar, é prazer estar na igreja, é prazer ouvir a palavra de Deus. Curva a sua cabeça, curva. Senhor, por mais que nós queremos palavras, ou abrimos a nossa boca, é muito pouco para te agradecer, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esse culto. Há tantos lugares nessa terra que são proibidos de cultuar o Senhor. Há tantos lugares nesse mundo que não pode nem sequer ler a Tua palavra. E nós somos livres aqui nesta nação para poder cultuar o Senhor, para poder estar na Tua presença, para poder sair das nossas casas e vir aqui ao templo glorificar o Teu nome. Obrigado por nós aqui, pelas crianças que também estão recebendo a Tua palavra lá em cima, Pai. Que nós venhamos entender e compreender, Pai. Eu oro por discernimento nas nossas vidas. Eu oro por conhecimento nas nossas vidas, Pai. Para que possamos ter a liberdade de obedecer a Tua palavra. Como ela mesma diz, o meu povo está morrendo. O meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. Mas nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que fala nesse lugar. E nós estamos aqui entendendo e compreendendo a Tua vontade. No nome santo de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Glória a Deus. Então domingo que vem ceia e vamos almoçar todo mundo junto aqui, tá bom? Cumprimente seu irmão aí com a graça e a paz do Senhor.